Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional, mais um momento onde juntos aprendemos a respeito da palavra de Deus. Nós estamos chegando no fim do nosso ano e nós teremos apenas esse devocional e da semana que vem. Depois disso a gente entra aí num período de férias. E é bom também as férias, né? Para a gente sentir saudade do devocional, isso é muito importante. Mas hoje quero pensar com vocês a respeito da longa jornada de Paulo até Roma. Na semana passada nós ouvimos o Brau falar sobre as viagens missionárias de Paulo. E hoje então nós vamos ver essa trajetória até Roma. E John Stott ele começa dizendo aqui que é interessante ver como Lucas quer mostrar para os seus leitores, quer que eles percebam como Paulo estava seguindo literalmente as pegadas do seu mestre, as pegadas de Jesus, porque Paulo estava pronto para assumir todas as responsabilidades e todas as consequências de estar ali vivendo e pregando o evangelho e fazendo as coisas acontecer. Tanto é que ele está pronto para dar a sua vida, se assim for preciso, para mostrar a sua rendição, a completa, a total vontade de Deus. E aí nós começamos então esse devocional de hoje pensando sobre a mensagem que Paulo manda aos líderes da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, verso 28 nos diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, enquanto eles estavam seguindo viagem, Paulo e os seus companheiros eles param no porto de Mileto, e ali Paulo vai enviar algumas mensagens para os líderes da igreja em Éfeso, pedindo que esses líderes fossem até o encontro deles. E aí Paulo ele começa a descrever o exemplo de um pastor, como um pastor ele deve se comportar. E ele dá o exemplo dele mesmo. Ele foi um cara fantástico que poderia se dar o próprio exemplo. Então ele mostra aqui o quanto que ele era cuidadoso no ensino, o quanto que ele fazia isso com dedicação e buscava cada vez mais conhecimento. Mas ele também mostra o quanto que ele era zeloso no evangelismo, o quanto que ele zelava por isso. E aqui nós podemos ver que Paulo lhe compartilhava a verdade com todas as pessoas. Então, independente do momento, independente da circunstância, ele estava falando a respeito da verdade do evangelho, ele estava falando a respeito da experiência que ele teve com Cristo e a vivência dele no relacionamento dele com o Senhor, mas também ele fazia isso através de todo o meio possível. Então, a todo tempo, a todo momento, em qualquer lugar que ele estava, independente da pessoa, Paulo estava expondo as verdades do evangelho. E isso é algo que eu e você precisamos nos lembrar constantemente. Às vezes a gente fica orando a Deus, falando: Senhor, me dá o momento propício, né? Me dá as oportunidades. Mas nós temos oportunidades o tempo inteiro de pregar o evangelho e tantas vezes nos sentimos envergonhados, despreparados e tantas outras coisas que dizemos. Mas nós devemos aprender logo de início, logo de cara com Paulo, a pregar o evangelho a todo instante. E muitas vezes a gente não precisa ter todo o conhecimento de um pastor, mas a gente pode falar para as pessoas da experiência que nós tivemos com Cristo, do nosso relacionamento com o Senhor, e assim edificar a vida de outras pessoas. Mas Paulo também ele mostra para esses líderes o quanto que eles deveriam cuidar na questão de proteger as suas ovelhas dos falsos profetas, que são aqui descritos como lobos. Os lobos vêm para atacar as ovelhas. E aí Paulo vai dizer que os pastores têm duas tarefas específicas: alimentar as ovelhas e também afugentar os lobos, ou seja, mandar os lobos embora. Trazendo isso para um lado espiritual, os pastores eles têm ali a tarefa de ensinar a verdade, mas também de combater o engano. E aí Paulo ele vai enfatizar o valor que as ovelhas têm, porque as ovelhas são a igreja de Deus. E aí Paulo vai falar, na verdade, John Stott ele vai trazer algo aqui muito interessante e também algo que nós precisamos tomar muito cuidado,
porque é uma linha tênue. Ele vai falar que quando nós pensamos em ovelhas, de forma inconsciente na nossa mente, espero que na sua seja assim, né, para que isso seja real, mas nas nossas mentes, quando a gente pensa em ovelha, vem aquela ideia de um animal todo bonitinho, todo fofinho, peludinho, limpinho, tudo da melhor forma possível. Você pensa numa ovelha, pensa naquele animal bonito e todo cuidadoso. Mas nem sempre é assim, ainda mais pensando naquela época que o animal estava exposto a tantas doenças, né? Não tinha, às vezes, todos os cuidados que nós temos hoje. Então, quando você pensa numa ovelha nesse sentido, você deve pensar numa ovelha que está sujeita a doenças, está sujeita a mazelas, está passando por momentos complicados. E muitas vezes isso é uma realidade dentro das igrejas. Deveríamos sim ser essas ovelhas bonitinhas, fofinhas, limpinhas, mas nem sempre. O pecado habita em nós e muitas vezes nós estamos sujeitos também a viver aquilo que não deveríamos viver, mas vivemos. E aí o que John Stott coloca aqui é que alguns membros de igrejas, eles podem ser uma grande provação para os seus pastores e vice-versa. Às vezes pastores maus, pastores ruins, pastores que não cuidam das suas ovelhas, também se tornam provação para a igreja. Como é que nós podemos resolver essa questão? É sempre ter o nosso coração alinhado com a palavra do Senhor, é sempre buscar o direcionamento do Senhor nas nossas vidas, para que, como ovelhas, sejamos as melhores ovelhas possíveis, mas também clamando a Deus para que Ele nunca permita que pastores maus, lobos, venham querer pastorear a nossa igreja, mas que de fato sejam homens que vivam de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante, é o que Paulo está trazendo aqui para esses líderes, esse cuidado que eles deveriam ter com o rebanho. Na continuidade, nós vemos aqui Paulo em Jerusalém. Atos capítulo 21, verso 17 e 18 nos diz: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Bom, esse encontro de Paulo e de Tiago, ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para ser um encontro muito ruim. Por quê? Porque tanto Paulo quanto Tiago, eles eram líderes, líderes muito, muito grandes aí, de grupos grandiosos. Então, os judeus e os gentios. E esses grupos, eles eram inimigos, não se davam. Então, com certeza poderia ser um encontro muito complicado. Por quê? Imagina você sendo líder de um grupo e você vai se encontrar com o líder de outro grupo. Beleza, ambos são cristãos. Mas, mesmo dentro desse meio cristão, existe essa questão de rivalidade, existe essa questão de querer mostrar quem está sendo mais abençoado. Então, um poderia chegar para o outro e começar a contar as bênçãos, e esse outro olhar para o um e falar: cara, mas por que Deus está abençoando tanto esse grupo e não está nos abençoando? Por que lá naquela igreja conseguiram fazer um monte de coisa e na nossa igreja não estamos conseguindo fazer? Então, esse encontro poderia ter sido muito complicado, mas é interessante que Lucas ele relata que assim que eles se encontraram, Paulo lhe dá um relatório de tudo que estava acontecendo. Mas os dois aqui, tanto Paulo quanto Tiago, eles estavam com um espírito conciliador. Não eram apenas líderes da igreja, mas eram caras que estavam pastoreando o rebanho, entendendo que tudo que estava acontecendo não era porque eles eram bons, porque eram bons líderes, bons pastores, mas sim porque Deus estava operando de diferentes formas no meio desses dois grupos tão diferentes. E aqui a palavra de Deus nos diz que depois que Paulo trouxe esse relatório de tudo que estava acontecendo, eles juntos louvaram a Deus, eles juntos engrandeceram o nome do Senhor. E aí John Stott ele nos traz aqui duas questões importantes do que Paulo e Tiago concordavam, falando de forma doutrinária e também de forma ética, que é o que eles precisavam concordar. De forma doutrinária, eles concordavam que a salvação é pela graça de Cristo por meio da fé.
e de forma ética é que os cristãos eles deveriam se submeter às leis morais. E as questões que eles discordavam eram secundárias, então eram questões culturais, questões rituais, tradicionais. Tanto é que no decorrer ali da passagem, Tiago ele fala com Paulo para que ele participasse de alguns rituais ali que Tiago fazia com o seu povo. E Paulo aceita isso de forma muito tranquila, né, mostrando que ele participa disso, mas que são questões meramente culturais, rituais, tradicionais, que aquilo que de fato é importante, eles têm o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. Então, isso também é algo que eu e você precisamos ter sempre em mente quando se trata de grupos diferentes. Peraí, o que é importante? A gente acredita da mesma forma? E aquilo que é secundário, aquilo que se trata do contexto, das tradições, a gente precisa brigar por isso. Então é algo que nós precisamos buscar, o discernimento do Senhor para honrar e glorificar Ele em todo o tempo. E aí nós vemos aqui Paulo como sendo prisioneiro. Essa é uma parte um pouco ruim quando nós olhamos, mas que faz parte do cuidado de Deus na vida de Paulo, e nós vamos entender o porquê disso. Atos capítulo 21, verso 30, nos diz: agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Até agora, Lucas, ele mostra Paulo tomando iniciativas um tanto quanto corajosas para evangelizar as pessoas que estavam ali. Então nós vemos que Paulo evangelizava qualquer pessoa que aparecia, independente do momento, independente das circunstâncias, ele falava a respeito daquilo que ele acreditava. E ele evangelizou dessa forma grande parte da Ásia Menor e da Grécia. Mas agora, Lucas ele vai descrever um Paulo um pouco mais na defensiva, porque Paulo ele começa aqui a participar de muitos julgamentos, ele é submetido a muitos julgamentos. E Lucas descreve então esses 5 julgamentos e ele toma cerca de 200 versículos para fazer isso. Por que Lucas ele investe tantos detalhes e se preocupa em descrever isso em tantos versículos? Aqui a questão é que um dos principais temas do livro de Atos é o relacionamento entre os judeus e os gentios. E esses dois temas, a oposição judaica e a justiça romana, elas estão totalmente interligadas na narrativa de Lucas aqui no livro de Atos. E a grande questão é que o apóstolo Paulo ele se encontra justamente no meio de todo esse caos, né? No meio de toda essa complicação, porque ele é vítima, por um lado, mas por outro lado ele é beneficiado. Então, essa proteção por parte da justiça romana, ela é muito evidente nos julgamentos a que Paulo foi submetido. Por um lado, ele era acusado pelos judeus, mas por outro lado, ele foi julgado e liberado pelos romanos. E aí, nós entendemos o porquê que Paulo ele começa a ficar mais na defensiva. Mas é interessante perceber como que Jesus também passou por isso, como que os julgamentos de Jesus também foram dessa forma. A partir de agora, nós começamos a ver alguns termos que se retratam bem quando pensamos em julgamentos. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui é Paulo como sendo réu. Atos 25, verso 8, nos diz: então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Aqui Lucas ele nos permite acompanhar 3 julgamentos sucessivos de Paulo, começando com o julgamento diante de Félix. Paulo ele nega as acusações de sectarismo e da profanação do templo. Então, de forma resumida, Paulo lhe mostra que a sua posição em relação a Moisés não era de apostasia, pelo contrário, era de continuidade. Ali no julgamento diante de Festo, Paulo lhe rejeita a acusação de sedição e, de forma resumida, ele mostra que a sua atitude em relação a César não era de anarquia, mas sim de lealdade. E ainda diante de Agripa e de Berenice, as acusações aqui eram as mesmas,
Mas Paulo parece que sempre estava tendo que responder a uma questão muito implícita. Por que os judeus estavam tão ansiosos para se livrar dele? E aí Paulo mostra então que ele estava comprometido à obediência à visão e ao seu chamado, o chamado de Jesus na sua vida. E aí ele mostra então que na sua defesa ele era um judeu fiel, ele era um romano fiel, mas também agora ele era um cristão fiel. E aí John Stott nos traz aqui Paulo como sendo testemunha. Atos 26, verso 16, Jesus dizendo para Paulo: agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. E aí Lucas, então, ele nos demonstra aqui, nos descreve 3 julgamentos, não apenas para mostrar a parte apologética, mas também para mostrar a parte evangelística. Os 2 anos que Paulo lhe passa na prisão interrompem a sua carreira como missionário. E isso deve ter provocado uma frustração imensa para Paulo. Imagina eu e você, que não chegamos nem perto de Paulo, mas quando temos a nossa vida interrompida por fatores externos, já ficamos frustrados e angustiados. Agora imagina Paulo, que tinha esse desejo, que era esse cara que falava do evangelho a todo momento, para todas as pessoas, amava fazer isso, de repente é preso e tem a sua vida de missionário interrompida. Como isso pode acontecer? Mas ele teve a oportunidade de testemunhar e ele se agarrou a isso com muita confiança e muita coragem. E Lucas então nos dá aqui 2 momentos em que Paulo faz isso com muita veemência, com muita eficácia. A primeira é a conversa particular que ele teve com Félix. Félix seria considerado um dos piores oficiais romanos. Ele ficou conhecido por sua crueldade, pela lascívia, pela ganância e também por não ter escrúpulos morais. Então era um cara muito complicado, era um cara que é o vilão dos filmes, né? É o cara que você não quer encontrar em nenhum momento. E aí, durante a conversa de Paulo com Félix, eles conversam sobre justiça, sobre domínio próprio, sobre o juízo vindouro, e é muito provável que durante essa conversa Paulo repreende Félix por seus pecados. E Paulo era um cara que não tinha medo das pessoas, ele falava o que precisava falar porque sabia quem estava sustentando ele. E provavelmente Paulo também fala da fé em Jesus. Então, nesse momento, nessa oportunidade que Paulo tem, ele não mede as palavras, pelo contrário, ele fala aquilo que precisa ser falado, independente de quem é a pessoa que está ali atrás ouvindo, quem que é a pessoa que está recebendo essa palavra. Ele fala o que precisa falar e entende que esse é o seu propósito. E ainda a audiência pública com o rei Agripa. Paulo, então, ele faz um discurso e nesse discurso ele repete 3 vezes os elementos do evangelho. E cada vez que ele repete esses elementos, ele está pregando de forma deliberada, ou seja, ele está aproveitando as oportunidades que ele tem para pregar do evangelho, para falar a verdade. E dessa forma nós chegamos ao fim desse devocional, pensando na providência de Deus. Romanos, agora não mais Atos, Romanos capítulo 15, verso 24, Paulo dizendo: espero visitá-los de passagem, pensando em Roma, e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, se tratando da Espanha. Os últimos capítulos do livro de Atos, capítulos 27 e 28, eles são importantes porque eles nos falam a respeito da providência de Deus e eles ilustram uma verdade que está lá em Provérbios, capítulo 21, verso 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. A providência de Deus ela pode ser constatada nesses 2 capítulos. Por quê? Lucas ele pretende deixar os seus leitores tão admirados quanto ele mesmo com o salvo-conduto obtido por Paulo para ir para Roma. Por quê? Jesus havia dito para Paulo, em Atos 23, verso 11, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Legal, bacana. Mas o problema é que as circunstâncias aqui, elas pareciam fazer com que isso se tornasse algo impossível de ser realizado. Por quê? Paulo chega a Roma como um prisioneiro.
E Deus fala para Paulo, né, Jesus fala ali que ele deveria testemunhar em Roma diante de César. Mas espera aí, como é que vai fazer isso se está preso? Mas a questão aqui é que a prisão de Paulo, ela contribui para enriquecer o seu testemunho de uma outra forma. Enquanto Paulo está preso, ele escreve 3 cartas muito importantes: Filipenses, Colossenses e Efésios. Na providência de Deus, há algo notável nessas cartas, porque elas expressam da forma mais poderosa do que qualquer outro texto o senhorio supremo, soberano, inigualável e incomparável de Jesus. Aos olhos humanos, o cara foi preso, parece que tudo acabou. Não, é nesse momento que Paulo ali ele recebe esse revigoramento de uma forma totalmente diferente. Ele escreve cartas que vão transformar a realidade na época, mas também a nossa realidade hoje, né? Os escritos de Paulo eles são tão importantes e falam tanto aos nossos corações. A experiência de Paulo na prisão ajustou a sua perspectiva, ampliou os seus horizontes e esclareceu sua visão e ainda enriqueceu o seu testemunho. Muitas vezes nós vivemos coisas que de cara a gente não consegue entender, né? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está dessa forma? Claro, Deus ele permite que eu e você vivamos consequências das nossas próprias escolhas. Mas também nós não podemos nos esquecer de que Deus é soberano. Ele sabe das coisas e, por vezes, ele permite que você passe por momentos complicados, talvez como uma prisão, não literalmente, mas passar aí por desertos, passar por momentos complicados, passar pelo vale da sombra da morte, para que você aprenda coisas que talvez, se não tivesse passando por isso, você não aprenderia. Então, em todos os momentos, nós devemos dar graças ao Senhor, entendendo que Ele é soberano, entendendo que Ele tem tudo sob o controle das suas mãos, e que eu e você, como boas ovelhas, eu e você, como bons cristãos, nós devemos confiar nesse nosso Deus e ter a nossa vida liderada por Ele, ter a nossa vida pastoreada por Jesus, que é o nosso bom pastor, buscando viver o melhor que Deus tem para nós. E muitas vezes esse melhor vai ser passar por alguns vales, vai ser passar por alguns desertos, para que a gente possa aprender a providência de Deus, possa aprender a descansar no Senhor, possa aprender a ter essa vida com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que esse devocional tenha te edificado tanto quanto me edificou. E nos encontramos agora no nosso tempo de oração, na nossa sala do Zoom. Participe! Tem sido um tempo muito, muito bom. E lembre das nossas programações, não fique de fora, muita coisa legal tem acontecido. Um abraço e até semana que vem.